Fala, meus amigos, boa tarde a todos. Eu sou o Agenor Júnior e hoje eu vou estar passando para vocês o processo de afinação da caixinha que é usada nos bois bumbais de Parintins. Então, segue aí para você acompanhar o processo, beleza? Bom, a caixinha que usamos mais popularmente no boi é a caixinha de guerra, tá? Geralmente, né, a maioria das pessoas usa a caixinha 14 polegadas. E com relação à altura da caixa, é uma caixa 14 por 10, tá? Antigamente, eles usavam, as pessoas que tocavam boi usavam uma caixinha mais fina, 14 por 6, 14 por 8. Teve uma época aí que era até moda, você estar utilizando uma caixinha mais fininha. Bom, com relação ao que usamos para caixa de toada, né, de boi bumbá, nós utilizamos geralmente uma pele hidráulica como batedeira, né, a pele principal. E aqui atrás utilizamos uma resposta comum de caixa 14 polegadas. Aí outra situação importante é a questão das esteiras, porque geralmente, ao contrário de outros tipos de caixa, no boi utilizamos duas esteiras. Uma esteira fica pela parte de dentro e a outra por fora, que elas são afinadas de maneira independente para dar a sonoridade característica. Com relação ao fio que essas esteiras são amarradas, geralmente o que eu tenho acompanhado é que a galera está usando muito cetim para amarrar as esteiras, mas eu sempre utilizei, né, desde 1998 por aí, esse tipo de fio aqui, que é uma fibra que vocês encontram. Geralmente quem compra guarda-roupa, essas coisas, já deve ter se deparado com esse tipo de fibra aqui, que ela é ultra resistente. Ela sempre vem ali em caixa de ar-condicionado, de guarda-roupa. Só que o detalhe importante em relação a essa fibra é que, eu não sei dizer para vocês o motivo, mas essa transparente é a que possui a maior resistência, beleza? Então, se vocês encontrarem aquela fosca ou então assim de outra cor, você não utiliza porque ela não é tão resistente. Essa fibra aqui, gente, na minha caixa eu já cheguei a utilizar durante 3, 4 anos direto a mesma fibra. Então ela possui uma resistência muito grande. O que eu faço? Eu corto, né? Eu corto pequenas tiras aqui, ó, pequenas tiras dessa fibra, para que elas passem pelos buraquinhos aqui da esteira, tá? Porque desse tamanho aqui não vai passar nunca, né? Então eu faço o recorte. Tem que colocar uma espessura também boa. Se colocar muito fino vai quebrar. Às vezes assim pode até ficar assim, ó, mas ela oferece a mesma resistência, ok? Então essa primeira parte aí. Outra parte muito importante com relação às caixas de boi bumbá é que nós não utilizamos a pele nua, ou seja, sem nenhuma proteção, como geralmente os músicos percussionistas usam em bateria e outros instrumentos. Porque quando você utiliza essa pele nua, sem a proteção, o som ele produz muito harmônicos. Então fica aquele som de lata que não é interessante. Então o que nós percussionistas que tocamos toada fazemos? Nós abafamos um pouco esse som. Então geralmente as pessoas colam esses adesivos holográficos aqui, ó, que a gente compra por metro, né? Aí faz o recorte e cola esse centro na pele. E também nós usamos uma segunda pele. A gente cola a pele em cima do adesivo, né, com cola de sapateiro. Uma bola dessa, né, de uma outra pele, uma pele leitosa geralmente, cola com cola de sapateiro. Aí depois a gente coloca outra camada de adesivo em cima, né, que é para dar um visual melhor na caixa. Então esse tipo de proteção, esse sistema de abafamento do som, ele que é responsável pelo aquele som encorpado da caixa. No caso aqui da caixinha que eu estou atualmente, eu não utilizei essa pele colada, eu só utilizei adesivo. Por isso eu coloquei essa fita isolante aqui atrás, que é para dar um pouco mais de
para tirar mais esses harmônicos, ok? Mas isso aí foi uma escolha minha. Com relação às esteiras aqui, para finalizar o assunto esteira, geralmente utiliza a esteira de 40 fios, tá? Mas essas esteiras ultimamente elas estão vindo com muito problema. E aqui a minha já tá com 39 por fora e 39 por dentro, porque uma de cada já soltou, ok? Voltando aqui à questão da caixa, as marcas mais utilizadas hoje em dia são Contemporânea, Marcato e Golpe. Então são caixas assim que elas são muito boas, tem uma sonoridade muito apropriada para a questão do boi. Com relação aqui, nós prendemos geralmente as caixas, elas vêm com esse furo aqui, que seria no caso para colocar um esticador de esteira, mas nós utilizamos como o furo que nós engatamos o talabarte. O talabarte, que são esses cintos aqui, ó. Esses cintos aqui que nós colocamos na cintura, né? Ao contrário do samba, que geralmente as pessoas colocam aqui no ombro. Aí a gente encaixa aqui o talabarte nesse furo, né? Aí a gente coloca na cintura e assim a gente toca a caixa de boi, beleza? Então essa caixa ela possui aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 afinações, né? Geralmente as porcas elas são 10 polegadas. Então é isso, agora eu vou mostrar para vocês como vai ser o processo de afinação em si. Para o processo de afinação, gente, uma coisa muito importante que eu gosto de utilizar é o seguinte: é manter as duas esteiras bem posicionadas. Então vou dar um exemplo para vocês aqui de como não seria o ideal. Lembrando que esse fio aqui eu amarrei ele bastante. Eu vou tentar soltar aqui para vocês poderem acompanhar aí como é que funciona essa questão da esteira mal posicionada. Prontinho, já soltei aqui o fio, né? Então, na hora que vocês forem afinar a caixa, vocês têm que tomar esse cuidado, né? De posicionar, de centralizar a esteira de uma forma com que ela fique assim totalmente alinhada a todos os dois lados, entendeu? Não deixando essa parte aqui torta, vamos dizer assim. Por exemplo, se você deixar a esteira torta para um lado ou então só para um outro, isso vai interferir na questão da afinação, sim. Então, qual é o procedimento que eu faço com relação às minhas esteiras, as minhas caixas que eu afino? A esteira de dentro, eu gosto de deixar ela bem apertada. Bem apertada. Já a esteira de fora, ela não fica tão apertada, porque se ela ficar muito apertada, ela vai causar aquele som de zim, 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 que quem toca caixa já conhece, né? Que parece uma abelha ali. Aquele som assim muito seco, né? Então a tendência assim é para ficar com uma sonoridade boa é apertar bem a esteira de dentro e não apertar muito a esteira de fora, beleza? Então vou seguir aqui com a afinação da caixa. Seguindo aqui com relação às esteiras, dependendo do tipo de caixa, você afina elas em X, do jeito que tá aqui, né? Que elas são presas aos parafusos, todos os fios, ou então em formato de cruz. Mas para que seja presa em formato de cruz, a caixa ela deve ter aquele esticador que nós chamamos, né? Que é uma peça no qual você vai amarrar o fio, e aquele tipo de esticador ele proporciona uma facilidade na hora de afinar a caixa, porque você pode regular a tensão da esteira de fora. Então, de acordo com a regulagem, vai mudar a sonoridade da caixa, ok? Então, vou começar a apertar. Vocês estão vendo aqui que a esteira de fora eu deixei ela um pouco solta. E nós vamos regular à medida que eu for apertando a caixa, ok? Iniciando agora o processo de afinação. Essa questão das porcas aqui, o ideal é que vocês apertem de uma forma proporcional todas elas, para que não haja um desequilíbrio na pele, entendeu? Então, para que todas fiquem no mesmo padrão e que a pele possa sentar na caixa, né? Possa esticar na caixa da maneira correta, entendeu?
Geralmente a gente usa da seguinte forma: aperta de um lado, aí faz a cruz pro outro lado, entendeu? Por exemplo, inicia aqui, aí vai para cá. Aí inicia aqui, aí vai para cá. Aí depois inicia aqui e vai para cá. E assim nós vamos fazendo. Vou iniciar o processo aqui. Quando você apertar os 6 lados de maneira proporcional, quando a resposta ela estiver totalmente esticada como ela está aqui, aí vocês vão começar a fazer os ajustes finos. Então, o que é legal de fazer, né? Uma técnica que nem nós usamos para afinar a bateria. Você vai tocar nessa parte daqui, ó, com a chave, e você vai comparar. Você vai comparar o som que vai sair desse lado da pele com o som desse lado. Então, o ideal é que todos os lados da caixa eles possam sair o mesmo tom, a mesma sonoridade, entendeu? Então, porque quanto melhor você conseguir equilibrar essa questão, melhor vai ficar a afinação da caixa. Bom, após vocês apertarem a caixa, né, até um nível que ela possa ficar bem esticada, com uma sonoridade boa. Aí você verifica também a questão da esteira, tá? A questão da esteira, porque o som dela não pode ter um chiado, ela tem que ser sequinho o som. Vocês estão vendo que não tá tendo nenhuma sobra na caixa? Ó, vou colocar aqui para tentar mostrar a esteira. Ó, não tem nenhuma sobra. Então é isso, gente. É basicamente isso, né? Claro que eu ocultei alguns detalhes aqui porque não dava para mostrar tudo no vídeo. Mas é basicamente esse processo, né? Aperta tudo, depois vai fazendo o equilíbrio da pele, apertando até que ela fique que a pele fique bem esticada. O único problema desse tipo de caixa é que ela aperta junto, tanto a pele principal quanto a pele resposta. Então tem que tomar cuidado para não apertar muito, porque senão vai forçar muito a pele resposta e como ela é mais fina, a durabilidade dela não vai ser tão boa, beleza? Mas é basicamente isso. Com relação a esses adesivos aqui também é para melhorar a caixa, o visual da caixa, né? Não influencia na questão da sonoridade. Então é isso aí. O basicão é isso. Qualquer dúvida estaremos por aqui. Forte abraço a todos.